Vamos abrir no livro de Eclesiastes, creio que já está aberto por tempo da leitura congregacional. E pedido para que nosso irmão Aurélio leesse o capítulo 1, primeiro para contextualização, e segundo porque eu estarei predicando a partir do capítulo 1, mas se eu ler o capítulo 1 e também o capítulo 2, só haverá leitura das escrituras e não haverá predicação, ¿vale? Porque é um pouco largo o texto. Então, vamos abrir o Eclesiastes. Antes de eu começar com a leitura e com a predicação, vou pedir o dibujo para os niños que tenéis la hoja en las manos. Quero que aprovechéis muy bien el espacio que hay por detrás de la hoja y hacer muchos dibujos de todo aquello que os hace feliz. Qualquer cosa. Se te hace feliz comida, se te hace feliz alguma coisa que tu tienes, se te hace feliz salir com tu família, se te hace feliz lo que sea. Quero que dibujeis todo lo que venir a vuestras cabeças de lo que os hace feliz. Espero que tras a predicação, o papai e a mamá logo depois charlar com seus filhos que é a verdadeira felicidade. Espero lograr explicar-lhes algo do tema por meio da predicação. Assim que, carregar um pouco aqui, a tecnologia, muitas coisas à la vez aqui na mesa. Assim que já hemos leído do versículo 12 hasta o versículo 18 do capítulo 1, então leerei solo o capítulo 2. ¿Vale? Eclesiastes, capítulo 2, assim diz a palavra do Senhor. Dije eu em meu coração, ven ahora, te probarei com alegria, e gozarás de bienes. Mas he aqui, isso também era vanidade. A la risa dije, enlouqueces, e al placer, de que sirve isso? Propus em meu coração agasalhar mi carne com vino, e que anduviese mi coração em sabedoria, com retenção de la necessidade, hasta ver qual fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocupan debajo del cielo todos os dias de su vida. Engrandeci mis obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, me hice huertos e jardines e plantei em eles árboles de todo fruto. Me hice estanques de águas para regar de eles o bosque donde cresciam os árboles. Comprei servos e servas e tuve servos nascidos em casa e também tuve possessão grande de vacas e ovelhas, mas que todos os que foram antes de mim em Jerusalém. Me amontonei também plata e ouro e tesouros preciados de reis e de províncias. Me hice de cantores e cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres, e de toda classe de instrumentos de música. E fui engrandecido e aumentado mais que todos os que foram antes de mim em Jerusalém. A mais de isso, conservei comigo minha sabedoria. Não neguei a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni apartei mi coração de placer alguno, porque mi coração gozou de todo mi trabalho, e esta foi mi parte de toda mi faena. Mirei eu luego todas as obras que havia hecho mis manos, e o trabalho que tomei para hacerlas, e he aqui todo era vanidade e aflição de espírito, e sem proveito debaixo del sol. Depois ouvi eu a mirar para ver a sabedoria e os desvarios e a necessidade, porque que poderá ser o homem que venga depois do rei? Nada, sino lo que já ha sido hecho. E he visto que a sabedoria sobrepassa a necessidade, como a luz a las tinieblas. El sábio tem seus olhos em sua cabeça, mas el necio anda em tinieblas. Pero também entendi yo que um mesmo sucesso acontecerá al uno como al outro. Então dije eu em meu coração, como sucederá al necio, me sucederá também a mim. Para que, pues, he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? E dije em meu coração que também isto era vanidade. Porque ni del sábio, ni del necio habrá memória para sempre, pois em los dias venideros já todo será olvidado, e também morirá el sábio como el necio. Aborreci, portanto, a vida, porque a obra que se hace debaixo do sol me era fastidiosa, porquanto todo é vanidade e aflição de espírito. Asimismo, aborreci todo mi trabalho que havia hecho debaixo do sol, el qual tendré que derrar a outro que vendrá depois de mim. E quem sabe se será sábio ou nécio
el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. Volvió, portanto, a desesperançar-me mi coração acerca de todo o trabalho em que me afané e em que havia ocupado debaixo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabalhe com sabedoria e com ciência e com rectitud, e que haya de dar sua hacienda a hombre que nunca trabalhou em ello. Esto también es esto vanidad y mal grande, porque que tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol. Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias, aún de noche su corazón no reposa. Eso también es vanidad. No hay cosa mejor para el hombre, sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador dá el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Amén, hermanos. Amén. Está aquí el texto, vamos a orar, pedir la bendición del Señor para esta predicación. Senhor Deus, Padre nuestro, te damos las gracias por una vez más, Señor, reunirnos aquí en congregación, Dios, para alabarte, para glorificarte, Dios, para prestar cultos a ti y también en este momento para oír, para que nosotros oigamos tu palabra. Habla con nosotros, Dios, habla nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, que las verdades que hemos leído aquí estén dentro de nuestra alma, Deus, de modo que nós podamos cambiar nossas vidas por meio de Tu poder, para que podamos viver em temor a Ti, em obediência a Ti, glorificando a Ti em todas as ações que nós hacemos. Bendiga a vida de meus irmãos que estão aqui hoje, bendiga aqueles que nos sigam em seus hogares, bendiga principalmente aqueles que não estão conosco por motivos de enfermidade, Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de meus irmãos. Tenha misericórdia de nós também aqui nesta manhã e hable com nós pecadores miseráveis que somos, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. A mesma pergunta que eu hice a los niños e a las niñas para serem de burro, e eu vou fazer agora para os adultos, mas não vou pedir para que vocês empurreis, vale? ¿Te consideras uma pessoa feliz? ¿Qué te hace feliz nesse mundo? Pensas em tu vida, pensas em las coisas que tu tienes, pensa em las coisas que tu haces, em los momentos que disfrutas e dime, ¿eres uma pessoa feliz? Algumas vezes sim, outras vezes não. E se planteo a pergunta de outra maneira, ¿seria mais feliz se tuvieras algo que tu aún não tienes? Qual é o preço de tu felicidade? Pensando na preparação desse sermão, me acordei da película de Will Smith chamada Em Busca de la Felicidade. Uma película muito conhecida, baseada na história real de Chris Gardner, vendedor de equipos médicos que enfrenta muitas lutas, muitas dificuldades financeiras, mientras intenta dar uma vida melhor a seu filho. Al final da película, eu não sinto por ele spoiler, mas aún assim valdrá a pena verla. Chris logra o emprego que queria, ensinando-nos que sua busca por felicidade termina quando ele logra estabilidade financeira, hogar seguro para seu filho e emprego que pode dar-lhes uma vida cómoda tras anos de tristeza. Assim que, os pergunto de novo, meu irmão, minha irmã, assim como Chris Gardner, estás em busca da felicidade? Que necessitas para ser feliz? Por supuesto que todos nós outros, em algum nível, buscamos desfrutar de algo de conforto nesse mundo. Ter o melhor para nós outros, ter o melhor para dar o melhor também para nossas famílias. E em certo nível, não há nada de malo nisso, irmãos, nada de malo. Agora, se nossa felicidade
depende de algo deste mundo, se depende de algo que este mundo pode oferecer-nos, se lo que llena tu coração, se lo que llena mi coração de contentamento é algo que tu tienes aqui debaixo do sol, debaixo do cielo, se tu felicidade depende de algo que tu aún não tienes, pero lo desea mucho, quizá algo que tu não puedes viver sin, lo siento mucho, pero Eclesiastés tiene una mala noticia para ti. Es muy probable que tu vives una ilusión. Es muy probable que tú estás a perseguir viento. Quizá todo lo que hay en tus manos ahora que te hace feliz hoy sea niebla, neblina, vapor, humo, vanidade, rebelde. Vimos na primeira predicação do livro como o autor intenta contestar a pergunta que está no capítulo 1, a pergunta que está no versículo 3. Que provecho tiene el hombre? Que resultado, que logro real tiene el hombre, que el hombre puede encontrar de todo su trabajo con que se afana debaixo del sol? Habrá algum cambio significativo em tu vida, na vida de la gente a tu alrededor, simplesmente porque tu trabalhas como um chiflado? Encontrarás felicidade e contentamento em tu muito trabalhar? Essa é uma pergunta planteada por Salomão assim que empieza o livro. E a resposta que vimos no sermão anterior é não. Mirando o incansável trabalho que hace a natureza todos os dias sem produzir um cambio real em la humanidade e comparando su trabalho, o trabalho da natureza, com o trabalho que o homem, com seus poucos anos de vida, logra fazer, a conclusão que o escritor llega e que nós outros legamos é que fazer de trabalho a motivação de nossas vidas é vanidade de vanidades. O discurso aqui é o mesmo. O discurso nos versículos que estaremos considerando a partir do versículo 12 é o mesmo. Ele seguirá tentando contestar a pergunta que provecho tiene el hombre de todo su trabalho com que se afana debaixo del sol. Pero agora ele tentará contestar de uma outra perspectiva. Todos nós sabemos que há algum resultado em nosso trabalho. Há um sueldo ao final do mês que nós podemos utilizar para muitas coisas. Pagar por estudos, para buscar um pouco mais de conhecimento, comprar livros para ser mais sábio, comprar coisas que nos dão alegria, que generam algum prazer, gozar de um certo nível de conforto, uma certa segurança. A pergunta então é: será que os resultados de nosso trabalho também são vanidades para o escritor de Eclesiastés? O versículo 12 empieza com: Eu, el predicador, fui rei sobre Israel em Jerusalém. Vemos aqui outra evidência de que o predicador, ele Kohelet, como hemos ouído no primeiro sermão, ele Eclesiastés, el grego de Kohelet, que significa ele que discursa para uma assembleia, provavelmente é Salomão, já que Salomão ha sido o único rei, hijo de Davi, como vimos no versículo 1 do livro, que ha sido rei sobre Israel em Jerusalém. Ha sido o único filho de Davi que ha sido rei sobre Israel em Jerusalém, porque no reinado de Roboam, filho de Salomão, o reino é dividido. E já não é possível reinar sobre Israel em Jerusalém, porque Jerusalém, tras a divisão, está fora de Israel. Está em reino de Judá. Temos então uma evidência mais que o predicador aqui no livro é Salomão, o filho de Davi. Assim que empieza o versículo 12, vemos que há algo distinto aqui nos primeiros versículos do livro. Además do cambio do estilo literário do livro, porque antes nós estamos com uma prosa, com uma poesia, e agora o que vemos do versículo 12 até o final do capítulo 12 é um discurso. Há outro cambio também aqui no versículo 12.
há um cambio de la personificação do autor do livro. O que quero dizer com isso? Se miramos o versículo 12, capítulo 1, nós leremos dijo el predicador, ou seja, terceira persona, ele dijo el predicador. Pero agora, no versículo 12, nos disse yo el predicador, primeira persona, e a partir de agora nós veremos isso hasta casi final do livro. Eu fui rei, eu inquiri, eu busquei, eu mirei, eu abri, eu dediquei meu coração. Os vou contar as experiências que eu mesmo vivenciei. Diferentemente do livro de Provérbios, que Salomão escreveu também, onde ele, com sua sabedoria, observa a vida de los necios e saca conclusões de que a sabedoria é melhor que a necessidade. Aqui, o que vemos no livro de Eclesiastes, ele não só observa a vida como um espectador, sino que também entra nesse estilo de vida, prueba de la vida, la experimenta. Eu comparo essa história com a história de Oséias, onde Deus o chama para ser subido um mensagem ao povo de Israel. Aqui vemos ele correr, entregar-se a um estilo de vida para ensinar lições a seus oyentes, a sua assembleia. Vemos essa entrega, por exemplo, no versículo 13, e também lá veremos no versículo 17, porque no versículo 13 temos assim: de mi coração a inquirir e a buscar com sabedoria. Ou seja, dediquei minha vida, dediquei minha alma nesse esforço de entender, de compreender todo o que se hace debaixo do céu, de entender e compreender se há algum sentido no estilo de vida que a gente leva, vidas dedicadas a trabalho, a saber, a conhecimento, a la riqueza, ao desfrute da vida, vidas motivadas por el consumismo, por el materialismo. Esse desejo de encontrar sentido nas coisas que se hacen debaixo do sol, debaixo do céu, e aqui as expressões são sinônimas no livro, essa búsqueda por entendimento, por compreensão, é vista por Salomão, aqui no versículo 13, como um penoso trabalho, uma penosa tarefa que Deus deu a los hijos de los hombres. Essa tarefa de compreender o sentido da vida é penosa, é laboriosa. Outra tradução para esta palavra é mala. Porque, mesmo com toda a sua sabedoria, Salomão percebe que não é sencillo compreender este mundo só com uma mirada debaixo do céu. Aún mais, veremos que para ele é vanidade tentar entender este mundo. Vemos também aqui no versículo 13 que há um reconhecimento por parte do autor que ele deseja por sabedoria, por conhecer, por entender este mundo, é algo que ha sido dado por Deus a los hijos de los hombres. Aqui é a primeira vez em todo o livro que aparece o nome de Deus em Eclesiastes. Curiosamente, em todo o livro não há menção ao nome de Jeová, o Deus de la aliança com Israel. Senão que a palavra utilizada aqui para Deus é uma palavra Elohim, que é uma palavra um pouco mais genérica para Deus. Este pode ser outro indicativo de lo que mencionei no primeiro sermão, que muito provavelmente o livro não ha sido escrito só pensando no povo de Israel, o povo de la aliança, sino também em todas as outras nações ao redor de Israel que oiriam da sabedoria de Salomão, que não tinham uma aliança com Deus, então não poderiam chamar Deus de Deus Jeová, mas conheciam o eterno Deus Elohim. Bueno, por lo que leemos neste versículo, no versículo 13, Salomão sabe que o desejo por sabedoria ha sido dado por Deus. Desde os dias da criação, quando Deus criou o homem a sua imagem, ha dado ao homem o mandato de cuidar do mundo
sojuzgar a terra, senhorear de todas as criaturas, conhecer e cultivar os árvores, llenar o mundo. E para desarrollar estas ações é necessário conhecer o mundo, é necessário sabedoria, é necessário curiosidade. Então, o homem e a mulher, por natureza, nós outros temos este desejo por conhecimento, esta curiosidade natural, esse desejo por aprender coisas novas. O problema é que, com a entrada do pecado no mundo, o que deveria ser um deleite, o deleite de conhecer, de compreender as coisas, agora é vanidade e aflição de espírito, porque há algo muito malo neste mundo, de maneira que já não é possível entendê-lo solamente com a sabedoria debaixo do céu. Há coisas torcidas, como hemos visto no livro, que não se podem endereçar. Há coisas incompletas e toda a sabedoria do homem não é suficiente para arreglá-las. Há maldade sem sentido nesse mundo. Há sofrimentos que não têm explicação. Há dolor no exterior e em nosso interior também. Dolores que não podem ser contadas. Há o pecado do mundo de nós outros e não há sabedoria ou conhecimento debaixo do sol que tenha poder para eliminar o pecado. Hemos sido criados para buscar o conhecimento, pero o conhecimento debaixo do sol nos sacia nossos corações. Quizá tu seas um estudante, dando todo de tu coração ao estudo, dedicando tu vida ao conhecimento, com a esperança de que, ao final de muito estudo, tu vida terá algo de valor. Habrá proveito de tus esforços. Ao final deste caminho, tu encontrarás a felicidade. Pero Salomão está aqui para dizer-te que tras todos seus esforços, tras haver crescido em sabedoria sobre todos os que foram antes de ele em Jerusalém, e no versículo 17, ele conheceu que aún esto era aflição de espírito. Que aún a sabedoria e o conhecimento são aflição de espírito. ¿Crees que tu eres mais sábio que Salomão? ¿Crees que puedes chegar a outra conclusão? Em la mucha sabedoria há mucha moléstia, e quem añade ciência añade dolor. Versículo 18. Isso é verdade, não? A ver, quanto mais sabemos, mais moléstias temos. Quanto mais conhecemos as coisas, mais dolor. Primeiro é básico, o dolor é saber que nunca saberemos o suficiente. Já começamos por aí. Tu nunca encontrarás uma pessoa que llega a ti e dirá, lo sé todo, já está estudo. Não hace falta estudar mais. Quanto mais estudamos, mais vemos que não sabemos. E seguimos estudando. Nunca damos, nunca vencemos. Pero además de isso, os dou um exemplo. Nosso irmão Aurélio estava orando aqui e orou por la situação do mundo. Temas de guerra, temas de situação econômica. Se nós sabemos essa história, estamos bem. Assim que conhecemos essa história, pensamos, não parece bem as coisas. Eu estou vivendo aqui na Espanha, sem preocupações. Hasta que empiezo a mirar a situação política e econômica de meu país, de Brasil. E isso genera dolor em mim. Seria melhor não saber algumas coisas que estão passando. Sara, minha esposa, nem quer ouvir me falando de Brasil. Porque isso também é dolor. Tu conheces uma pessoa e vives bem com ela. Empiezas a conhecê-la melhor. Nosso irmão Jorge ha comentado um pouco do temor do homem e falando um pouco do casamento, como é difícil o matrimônio muitas vezes. Tu empiezas a conhecer uma pessoa melhor e verás que não é todo tão velho.
as decepções mais grandes são causadas pelas pessoas que mais conhecemos. Miras a natureza e todo es bello, empiezas a conhecer a vida animal, o sofrimento que há, as mortes, a crueldade que há entre os animais, entre algumas hembras de pájaros e o que hacen com suas crias. É horrível, moléstia, dolor. O Correlet está aqui para dizer-nos que a búsqueda por conhecimento é vanidade, é aflicção de espírito, causa dolor. É verdade, Claudio. É isso aí. Assim que me gusta. Particularmente, a mim não me gusta estudar. Dejemos os estudos para os catedráticos, para os acadêmicos, para os seminaristas. Lo que quero mesmo é relajar, é curtir a vida. Quero correr na copa de vinho, sentar em mi sillón, poner uma boa música e desfrutar de todo o que eu pueda comprar com o esforço de mi trabalho hecho por anos. Isso para mim é vida. Isso para mim é verdadeira felicidade. Sem encontrar contentamento para sua alma, sem halhar proveito nos estudos, não encontrando felicidade na sabedoria debaixo do céu, o segundo intento do predicador é buscar sentido em sua vida, em las alegrias, em los placeres, em seus logros personales. Vemos como empieza o capítulo 2. Dije yo en mi corazón, ven ahora y te probaré con alegría y gozarás de bienes. Donde esté vuestro tesoro, ali estará também o vosso coração. Pois bem, se a gente vive debaixo do cielo em busca de alegrias, placeres, o que Salomão está dizendo é que hará a hora de las alegrias, de los placeres, de los bienes, el tesoro de seu coração. Hará dessas coisas a motivação de sua vida, a ver se encontra algum proveito em lo que se hace debaixo do solo. Pero, antes mesmo de começar a descrever como ha sido esse experimento, já temos um spoiler do próprio Salomão, porque no mesmo versículo 1 já leemos, mas he aqui, isto também era vanidade. Era vanidade porque, nas palavras dele, la risa é loucura e la búsqueda por placer não serve de nada para seus propósitos. Versículo 12. La risa e el placer não são suficientes para o coração del hombre que tem sede por entender, sede por compreender a realidade. Salomão tenta probar da alegria de placer de muitas maneiras distintas, como vemos aqui do versículo 3 até o versículo 11. Ele começa tentando animar-se com algo que muita gente utiliza-se para animar-se, para alegrar-se. Ele vino, versículo 3. O próprio salmista, no Salmo 104, reconhece que Jeová produz o vino que alegra o coração do homem. O mesmo Salomão, em seu provérbio 31, recomenda que se dê vino a los de amargado ânimo. O vino sim que tem poder para trazer um pouco de alegria a los corações. Então, ele utiliza-se del vino, como vemos aqui no versículo 3, aún com sabedoria, aún reteniendo a necessidade, não buscava embriagar-se, buscava compreender se o vino poderia produzir real alegria para seu coração. Pero o que vemos é que não funcionou, porque no versículo 4 ele já está tentando alegrar-se com outra coisa. Tentando encontrar placer e gozo em suas possessões, construindo coisas para si mesmo. Mira versículo 4. Engrandeci mis obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, me hice huertos e jardines e plantei em eles árboles de todo fruto. Todo aqui é abundância. Está todo em plural. Não há hecho obra
casa, um huerto, um jardim, obras, casas, vinhas, huertos, jardines, árboles. Además, todo ha sido hecho de uma maneira egoísta para ele mesmo. Mis obras edifiquei para mim. Me hice huertos, me hice tanques. Todo lo que era possível possível a ele comprar para ele mesmo, ele comprou, adquiriu, construiu. Há gente que se alegra por fazer compras em las rebajas, pero mira este homem, ha comprado de todo. Há gente vivendo nesse mundo criando a expectativa de ser feliz quando lograr comprar uma roupa, um móvel, um piso, um coche. Mira Salomão, mira o que Salomão está fazendo aqui. Não há como superá-lo. E se ele, o homem mais sábio de seu tempo, que ha hecho tantas coisas para si mesmo, disse que toda é vanidade, que essa alegria é loucura, que esse prazer de comprar, comprar e comprar não tem sentido, como pretendes convencer-me de que a aquisição de algo que tu aún não tienes é a clave para completar tu felicidade? Vanidade, loucura. ¿De que sirve isso? Además, mira que el Correlete, que el Eclesiastés não está solamente comprando coisas aqui. A ver se os suena essas palavras. Planté, huertos, jardines, árboles de todo fruto, águas para regar el bosque. Um israelita lendo essas palavras, las entenderia muito bem. A primeira coisa que vendria à mente de um israelita ler essas palavras seriam os primeiros capítulos de Gênesis. Salomão queria a perfeição, seu próprio jardim del Edén, seu próprio paraíso. El Correlete está dizendo que, aunque fuéramos capazes de criar para nós mesmos nossa cidade perfeita, dibujada segundo nossas mentes, sem limitações financeiras, com as construções que queremos, com os vecinos ideais, uma cidade llena de servos e servas para nós, com vacas, com ovelhas, com todo tipo de comida e bebida, aún assim, toda esta grandiosidade não seria suficiente para alienar de sentido o coração do homem, já que este tem um vazio do tamanho de Deus dentro de si. É vanidade, é ilusão pensar que algo neste mundo pode dar real sentido para nossas vidas. ¿Crees que o dinheiro te hará feliz? Salomão se amontonou de plata, ouro, tesouros preciados de reis e províncias. Não sei de vocês, mas eu leio isso de se amontonar e penso em Salomão como o Scrooge McDuck de DuckTales. Não sei se vocês conhecem como Gil Pato, del Pato Aventuras. Um pato tão rico que tem um depósito, um edifício lleno de moedas de ouro, e nas animações de los cómics sempre está nadando, buceando esses tesouros. Esse é Salomão. Salomão é de pato. Pensem nas bandas musicais que a ti mais te gusta. Salomão se isso de todas elas. Se isso de cantores, de cantoras, de los deleites de los hijos, de los hombres, de toda classe de instrumentos de música. Ele foi engrandecido e aumentado mais que todos os que foram antes de ele. Versículo 9. Não negou nada a seus olhos. Imagina na vida assim, imaginar na vida assim. O que tu vês e queres, tu podes ter. Salomão podia. Alegrias, possessões, riqueza, arte, música, placeres, todo lo que ele quiso.
todo lo que su corazón deseó, no le negó, no lo negó. E qual foi o resultado desse vivir desenfrenado? Versículo 11 do capítulo 2. Mirei yo luego todas as obras que havia hecho mis manos e o trabalho que tomei para hacerlas. E he aqui toda era vanidade, aflição de espírito e sem proveito debaixo do sol. Que depressão, que desesperação mas este livro. Essa é a resposta à pergunta que ele planteou ao início do livro. A conclusão do proveito de todo o trabalho foi nada, sem proveito debaixo do sol. E rei Salomão, aquele que podia viver sem negar nada a seus olhos ou a seu coração, chega à triste conclusão que não há proveito em nada de lo que se hace debaixo do sol. Vanidade, aflição, sem proveito, completa desilusão. O materialismo e o consumismo não produziram sentido à vida del córrego e tampouco produziria sentido a nossas vidas. Bueno, havendo fracassado em seu experimento de encontrar algum sentido na vida, na búsqueda por conhecimento, havendo fracassado também em tentar satisfazer seu próprio coração com alegria, placeres, logros personais e possessões, o predicador vuelve a mirar a sabedoria, dessa vez comparando a vida del sábio com a vida del necio. Versículo 12 do livro. Después volví yo a mirar para ver la sabiduría, los desvaríos, a la necedad. Porque, ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Ese que podrá ser el hombre que venga después del rey es su manera de decir que ningún otro hombre será más sabio que el rey, más sabio que ele mesmo. Assim que nada podrá llegar a uma conclusão melhor que a sua. E Salomão conclui que sí que há ventaja em la sabedoria, que la sabedoria sim que é melhor que la necedade, assim como a luz é melhor que las tinieblas. Em suas palavras, no versículo 14, el sábio tem seus olhos em sua cabeça, pero el necio anda em tinieblas. Você é melhor ser sábio. El sábio tem uma compreensão melhor da vida, vê melhor as coisas. Como ele mesmo disse em Provérbios 3, anda por seu caminho confiadamente e su pé não tropeça. Sabe viver melhor a vida, se livra de problemas. Largura de dias está em la mano direita del sábio, mientras que el necio tropeça, vive em oscuridade. Ele é insensato, irresponsável, vive pouco, cria problemas para si mesmo. Então, há sim uma vantagem em la sabedoria em comparação com a necessidade, com a loucura. Pero, há proveito real em essa vantagem? A resposta de Eclesiastes é que não. Não há. Não haverá memória de ti. Não há ventaja porque também morirá el sábio como el necio. Versículo 16. El destino de los dos es el mismo. O mesmo sucesso acontecerá al uno como al otro. En los días venideros ya todo será olvidado. Por mais sábio que tu seas, tu não puedes cambiar la brevidade da vida humana. La vida é temporal para os dois, tanto para o sábio quanto para o necio. Quizá uma diferença de alguns anos entre uma e outra, pero realmente essa diferença de anos importa algo. Se o destino de los dos é o mesmo, los dos morirão, irão à tumba. La sabedoria não pode proteger mais el sábio del abismo de la muerte que el necio. Se a morte é o fim, todos os esforços são inúteis. Se a vida está só aqui debaixo do céu,
é vanidade. Trabalhar para ser mais sábio que el necio é vanidade. Assim como Salomão chega a essa conclusão no versículo 17. Aborreci, portanto, a vida, porque a obra que se hace debaixo del sol me era fastidiosa, porquanto todo é vanidade e aflição do espírito. Será que está tudo perdido? Não aceito. Não está tudo perdido. Não é possível. A ver, eu entendo o ponto do Kohelet aqui. Eu entendo. Entendo que não há muito sentido em buscar sabedoria, conhecimento, entender muitas coisas, nem vangloriar-se de ser mais sábio que ele nessa, mas eu não estou pensando em mim. Eu penso em mis hijos. Penso em la generação venidera. Penso em deixar herência para os demais. Penso em deixar um legado de mi trabalho para os que vendrão tras mim. Versículo 19. Quem sabe se será sábio ou honesto el que se ensenhoreará de todo o mi trabalho em que eu me afanei e que ocupei debaixo del sol mi sabedoria. Isso também é vanidade. Tu morirás. E não há como saber se o que viene tras ti será sábio ou tolo. Se hará um bom uso de todo tu esforço, de toda tu ganância. Não tem sentido trabalhar creyendo que o que viene tras ti hará melhor. Não tem sentido, não há essa seguridade por lo qual és vanidade também. Não só isso, versículo 21, que o homem trabalhe com sabedoria e com ciência e com rectitude e que haya que dar sua hacienda a homem que nunca trabalhou em ele, também isso é vanidade e mal grande. Não só tu não sabes se o que vem detrás de ti hará bom uso de tua herência, como também é vanidade que outra pessoa que não trabalhou, que não se afanou como tu te afanaste, que não se estressou como tu te estressaste, que não sofreu tus dolores, que não sofreu tus molestias, que não sofreu tus noites não dormidas, que esta pessoa se quede com tu ganância. Deixarás para outro, que não trabalhou por ela, e tu mesmo não la disfrutarás. Assim que Salomão vuelve a la pergunta que dio inicio a toda esta investigación. ¿Qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Versículo 22. La respuesta es peor que nada. Versículo 23. Porque todos sus días no son sino dolores. E seus trabalhos, molestias, aún de noite tu coração não reposa, esto também é vanidade. Lo que tiene el hombre de todo su trabajo debajo del sol es fatiga, dolor, molestia, noches sin reposo. El Kohelet fracassou em todos seus experimentos para encontrar alegria, sentido, contentamento, proveito nas coisas desta vida, em las coisas debaixo del sol, debaixo del cielo. Nada, absolutamente nada. Em sua busca por felicidade, por encontrar algum sentido em esta vida, Salomão só encontrou angústia, aflição de espírito, desesperança, e este é o retrato do mundo em que vivimos. Essa é a descrição da vida da maioria da gente. A gente vive por seus estudos, a gente vive de seus trabalhos, a gente vive de tentar encontrar a felicidade em alguma copa de vinho, em suas possessões, em seus placeres, em la esperança de generações melhores. Pero está aqui o homem mais sábio do mundo dizendo: não há resposta aqui, não há soluções debaixo do sol. Todo é rebel, todo é vanidade, todo é vapor, todo é neblina. Pronto, desaparecerá e
tudo e junto desaparecerá também esta ilusão que tu chamas de felicidade. Desaparecerá. Quem poderá viver melhor que rei? Podes tu, com tu vida, com tu sabedoria, chegar a uma conclusão melhor que esta? Irmãos, será que isso é tudo que podemos sacar desse texto? Só há depressão, desesperança, dolor, angústia, fatiga, aflição e nada mais? Em meio a tanta desilusão, não há uma boa notícia aqui? Creio que vosotros estáis tão ansiosos quanto eu para saber se em meio de toda essa desesperança há uma boa nova, não? Uma boa nova. E se que há, hermanos. E esta é a conclusão do discurso do Kohelet, que empieza em versículo 3 do capítulo 1 e termina aqui no final do capítulo 2. Vemos o versículo 24. Não há coisa melhor para o homem, sino que coma e beba e que sua alma se alegre de seu trabalho. Também he visto que isto é de la mano de Deus. A ver, não há coisa melhor para o homem que comer, beber e alegrar-se em seu trabalho. Pero, isso não os parece raro? Há pouco vimos que comer, beber e trabalhar era vanidade, aflição do espírito. Isso não contradiz tudo o que ha sido dito anteriormente? Qual é o truco aqui? Que rei quer dizer-nos? Como suele dizer nosso pastor Javier, agora necessitarei aún mais de vossas neurônios. Aún mais. Anteriormente, já há uma pista de lo que provavelmente Salomão quer dizer neste versículo 24. Se miramos o versículo 10 deste capítulo 1 e do capítulo 12, veremos a seguinte frase ao final do versículo. Mi coração gozou de todo o meu trabalho. E essa foi mi parte de toda a minha faena. Aqui já está falando de gozo em seu trabalho. Aunque trabalhar, no sentido de encontrar algum significado, algum proveito real para nossas vidas, é vanidade, porque o trabalho não pode satisfazer o coração do homem. Salomão nos disse que seu coração provou alegria, gozo, mientras trabalhava. Havia desfrute, prazer, mientras exercia seu trabalho, sem pensar no depois, sem pensar nos resultados. Parece que a vanidade de trabalhar por algo gerou um efeito colateral aqui, um efeito secundário. O gozo é nele trabalhar. É nele momento, o gozo é nele presente. Esta foi sua parte de toda sua faena. Buscando por uma satisfação para o futuro, buscando por um resultado que poderia ser logrado por seu trabalho, buscando por felicidade, buscando por el sentimento de plenitude, Salomão encontrou algo ali para seu presente, alegria para o momento. O mesmo versículo 24 nos aponta para esta ideia ao dizer que não há coisa melhor para o homem que comer e beber, porque comer e beber são tarefas básicas, simples, diárias. A ver se logramos compreender o que há aqui. Se todos os esforços que o homem hace para encontrar sentido, significado, contentamento, felicidade, aqui, debaixo do sol, debaixo do céu, é vanidade? Isso quer dizer que quizá a resposta não está em buscar a felicidade,
buscar a alegria, em buscar o contentamento? Quizá a resposta está em disfrutar, em gozarnos de lo que já temos e aí encontrar a felicidade. No buscar por ella, pero quizá encontrar um sentido en ela hora. Há uma invitação aqui de Salomão a desfrutar do momento e não viver de la expectativa, de la esperança de que neste mundo debaixo do cielo encontraremos a resposta que nosso coração deseja. Em outras palavras, parar de viver por las coisas desse mundo, parar de viver no intento de encontrar felicidade em tu sabedoria, em tu conhecimento, em tus possessões, em tus placeres, em tu trabalho, porque se tu não desfrutas de la felicidade agora, se tu não te contentas com o que tienes hoje, tu não encontrarás felicidade de manhã. Assim que a pergunta del millón entonces é a seguinte: como desfrutamos do dia de hoje? Como desfrutamos de la hora? A pergunta não é como encontrar a felicidade, sino que como ser feliz, como estar contente, como estar satisfeito. O versículo 24 sigue: também he visto que esto es de la mano de Dios. Mi alma se alegró en estas cosas cuando vi que esto es de la mano de Dios. O versículo 25 complementa o 24, pero aqui a tradução é um pouco difícil. O versículo 25 nos diz: porque quem comerá e quem se cuidará melhor que eu? É decir, se minha alma se alegrou nessas coisas quando vi que elas vêm das mãos de Deus, quem poderá alegrar-se nessas coisas melhor que eu? Para alegrar-se, será necessário reconhecer, assim como eu, que essas coisas vêm da mão de Deus. Difícil entender, não? Por isso me gusta um pouco me gusta nesse caso a tradução da Reina Valera atualizada, lá de 2015, porque traduz o versículo 25 como: pois quem comerá e se regocijará separado de ele. Quedaria-se então 24 e 25. Também he visto que esto es de la mano de Deus, pois quem comerá e se regocijará separado de ele, separado de Deus. Assim que, como desfrutamos do dia de hoje? Como gozarmos no momento? Como ser feliz? Como estar satisfeito? Vimos ao final do livro, na primeira predicação, que o fim de todo o discurso é temer a Deus. E se tenéis dúvidas de que significa temor a Deus, venid à escola bíblica todas as manhãs com o nosso irmão Jorge, que começou hoje, temor ao homem, muito boa na classe. O fim de todo o discurso é temer a Deus. Então, a verdadeira felicidade só é possível quando nossos corações estão enfocados no temor, em la reverência, em la contemplação, em la adoração a Deus, aquele que é a fuente de todas as alegrias e que nadie pode regocijar-se separado de Ele. A verdadeira felicidade não está em lo que tu tienes, tampouco em las coisas del futuro que tu tanto trabalhas para tê-las. A felicidade del cristiano solo pode ser encontrada gozando-se em Deus, alegrando-se em Deus, mirando para suas dádivas diárias com gratidão, como regalos preciosos, graciosos para nossas miseráveis vidas. A alegria que vem de simples comer, beber,
Trabajar viene de las manos de Dios, es regalo de Dios, es bendición de nuestro Señor. Busque la alegría sin Dios y tú no la encontrarás. Temas al Señor y encontrarás la satisfacción para tu corazón, hasta mismo en las cosas más sencillas de la vida, más habituales, más normales. Tema a Dios e guarde seus mandamentos, o fim de todo discurso é esse, e tu não só encontrarás gozo, sino também, segundo o versículo 26, verdadeira sabedoria, verdadeiro conhecimento, verdadeira ciência que procede de Deus, o dador perfeito. Viva como o pecador do versículo 26, viva de espaldas para Deus, sem temor ao Senhor, sem adorá-lo como Ele é digno de ser adorado, e tu serás como o mal servo da parábola de Jesus em Lucas 19. El servo que recebe uma mina de seu Senhor, e em vez de obedecer e negociá-la, la guarda em um pañuelo. A todo el que tiene se lhe dará, mas ao que não tiene, aún lo que tiene se lhe dará. É como termina o versículo 26. E isso também é a aflição do Espírito. Que conclusões podemos sacar desse texto, irmãos? Creio que muitas. Muitíssimas mesmo. Não vou dar todas as conclusões porque eu não sei aqui, por bem de la hora. Pero creio que podemos sacar muitas conclusões daqui. Eclesiastes foi escrito para generar esse sentimento de depressão e ensinar-nos a poner nossa alegria em Deus e em sua vontade. Se tentamos viver esta vida debaixo do sol, sem Deus como referência, estaremos vivendo de vanidades, de coisas que não podem generar em nós real satisfação. Estaremos tentando alcançar o inalcançável. Estaremos vivendo por uma alegria, por uma felicidade que não existe. A única medicina para a falta de sentido de la vida debaixo do cielo, a única medicina para o vazio de uma vida sem Deus é o próprio Deus. El Dios que bajó desde el cielo para ser la alegría de los hombres. Não ha sido necessário, como na película, nós outros buscar a felicidade. A felicidade é buscada por nós outros. No dia do nascimento de Cristo, os ángeles anunciaram nuevas de gran gozo, porque nos havia nascido um Salvador, que é Cristo Senhor, o único mediador entre Deus que está por encima do cielo e nós outros, os homens e mulheres desta vida debaixo do cielo. Regocijaos en el Senhor sempre. Outra vez digo, regocijaos. Se o gozo de Cristo está em nós, nosso gozo é cumprido. Juan 15:11. Em segundo lugar, a gente do mundo vive para encontrar a felicidade. Intenta encontrar em el mucho estudiar, en el trabajar, en las bebidas, en los placeres, en hacer pasta, en juntar el máximo de posesiones posibles para disfrutar de un futuro tranquilo. Pero se descuidamos a Deus mientras intentamos buscar alegria, lo bueno que há nesta vida se nos escapará, não nos satisfará. E digo lo bueno mesmo. Salomão não está probando coisas malas, está probando coisas buenas. Não é malo trabalhar. Jesus veio ao mundo como um trabalhador, carpinteiro, maestro, trabalhou ajudando a gente. Tampouco está mal o conhecimento, a sabedoria. Há livros sapienciales nas Escrituras, livros de sabedoria nas Escrituras. O prazer tampouco é malo, ha sido dado por Deus, para que desfrutemos do prazer de uma boa comida, de uma boa bebida, de uma boa companhia, de buenas charlas, del sexo. Disfrutados de la maneira como Deus ordenou, com el temor a Deus,
guardando sus mandamentos, não há nada de malo de placer. O problema está em fazer todas estas coisas só mirando para a vida debaixo do céu. O problema está em fazer todas essas coisas sem Deus, sem temor, nem reverência, nem adoração. Devemos trabalhar como para o Senhor. Devemos estudar como se fuera para o Senhor. Devemos fazer todas as coisas bajo a mirada de los ojos de nosso Senhor. É o que chamamos de viver corandeu, viver toda a vida conscientes da presença de Deus, bajo a autoridade de Deus, para a glória de Deus. Lo que passa é que nosso engañoso coração hace com que nós nos olvidemos que estamos vivendo delante de Deus e pensamos que estamos delante de nossos objetivos, de nossas conquistas e hacemos o melhor para a satisfação de nós mesmos, para alimentar nosso ego, nosso eu. Pero todo lo que entra em nossas vidas e hace com que dejemos de contemplar o rostro de nosso Senhor, isso se torna um Deus para nós, um ídolo. O problema é viver para estas coisas, pensando que encontrarás felicidade, contentamento, a motivação para tu vida em elas e não em Cristo. A terceira conclusão que podemos chegar, provavelmente é a mais evidente que vemos aqui ao final do discurso, que é desfrutar de las dádivas diárias de Deus com ação de graças. Ele correlete encontrou gozo para sua alma a reconhecer que a alegria que vem ao comer, beber e trabalhar vem das mãos de Deus. Colossenses 3:17 nos diz: e todo lo que hacéis, seja de palavra ou de hecho, hacedlo todo en el nombre do Senhor Jesus, dando graças a Deus Padre por meio de Ele. Em todo lo que hacéis, seja de palavra ou de hecho, em todo, hacedlo em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus Padre por meio de Ele. Deveríamos viver diariamente, reconhecendo que todo lo que temos é regalo de Deus. E viver assim trairá verdadeiro gozo a nossos corações. Quantas pessoas vivem de uma alegria futura? Quantas pessoas não encontram contentamento em as coisas que têm, porque não veem essas coisas como um regalo de Deus para suas vidas? Vivem para lograr o que não têm, sem dar o devido valor para o que já têm. Pensem na jubilação, pensem em ser-se ricos, porque não veem como um regalo de Deus seus trabalhos, seu emprego, mientras que há gente que não tem trabalho. Gente que vive para ter um novo hogar, um novo coche, que retardam sua felicidade pensando nestas coisas que não têm, olvidando-se de lo que já têm, do lugar que já têm, do coche que já têm, que sabe a condição financeira que têm para pagar um alquiler ou correr um transporte público. Compreendem? Vivem vidas tristes porque não se deleitam em lo que já têm, sempre pensando em lo que não têm. Se afanam por el dia de manhã, por lo que habrán de comer, por lo que habrán de beber, por lo que habrán de vestir, olvidando-se de buscar primeiramente o reino de Deus e sua justiça, crendo que todas essas coisas lhes serão añadidas. Pensando no bocadilho de manhã, não agradece por el pão nuestro de cada dia. Desfrutar del dia de hoje como uma dádiva, um regalo de Deus. Que sejamos gratos, que aprendamos a agradecer a Deus ao diário por as coisas mais simples, por os momentos mais normais, banais, comuns. Nós outros somos hijos ingratos, somos infelizes. Há gente que só se queja da vida.
Tu sales com outros para comer algo, para ter um tempo de qualidade, e em vez de a gente gozar-se do momento, do tempo, das charlas, da companhia, só há quejas. Es que a comida não está bem, es que o sitio não está bem, es que. Há algo de bueno? Por lo menos uma coisa. Somos assim, somos quejicosos, quizá porque nos olvidamos que a graça de Deus não é só para nossa salvação, pero também é para a vida diária. Só há ingratitude em aqueles que creem que merecem mais desta vida. Só há ingratitude naqueles que pensam que merecem mais de Deus. Se olvidam que estavam mortos em delitos e pecados, que eram inimigos de Deus destinados ao inferno. Se olvida que pecamos contra o Rei e Senhor, Criador de todas as coisas. Este Rei vino a este mundo para morrer em nosso lugar, para morrer por nossos pecados, ressuscitou, nos ha dado vida eterna e volverá para resgatar sua igreja, os suyos, para morar eternamente com eles, que mais merecemos. Não é merecimento, é graça. Não merecemos o aire que respiramos. Não merecemos nossos olhos para ver e contemplar a beleza deste mundo. Nossos ouvidos para ouvir uma boa música. Não merecemos nosso hogar para viver. Nossa igreja para comungar. Nossas esposas e maridos para nos amar. Nós outros, como pecadores, merecemos o inferno. Somos ingratos porque não entendemos bem quem nós outros somos delante de Deus. O que significa ser um pecador delante de um Deus que é santidade e justiça. Mirar para a cruz. Mirar para o sofrimento de Jesus. Para sua terrível morte. Para a morte do unigênito de Deus. E se é horrível pensar no corpo do Hijo de Deus sendo destroçado em uma cruz, sepa que ou era Cristo ou éramos nós outros. Somos pecadores. Pecamos contra nosso Criador que nos ha dado todo. Não merecemos nada de Deus. Merecemos a condenação do inferno. Todas as coisas, irmãos, todas as coisas que Deus nos dá, desde o aire que respiramos, a lluvia que cai do céu, a comida que temos, o lugar que vivimos, nossas amistades, nossos empregos, nossa igreja, qualquer coisa que tu pensas que não é bueno o suficiente para ti, todo isso é graça, é misericórdia de Deus. Se tu não eres creyente, as coisas que tienes, tus bienes, possessões, tu sabedoria, tus estudos, tus certificados, tu emprego, todo é vanidade, é vapor, é ilusão. Se esta vida generou desesperança, angústia e aflição de espírito em Salomão, sepa que, sem Cristo, esta vida te generará desesperança, angústias e aflições eternas. Cada dádiva de Deus, cada bendição que o Senhor ha dado ao ingrato que não está em Cristo, que não teme ao Senhor, que não guarda seus mandamentos, cada bendição é um motivo mais para que sejamos condenados, porque Deus trará toda a obra a juízo. Menospreciais as riquezas de sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que sua benignidade te guia ao arrependimento. Pero por tu dureza e por tu coração no arrependido, atesoras para ti mesmo ira para el dia de la ira e de la revelação del justo juízo de Deus, el qual pagará a cada um conforme suas obras. Romanos 12. Pero, hermanos, tener entendido que a paciência de nosso Senhor é para a salvação, 2 de Pedro 3,15. A paciência e misericórdia de nosso Senhor é uma oportunidade de arrependimento, é uma oportunidade de deixar a vanidade desta vida e crer em Cristo para nossa salvação. Se tu não eres creyente, não temes a Deus, não has hecho de Jesucristo tu Senhor, tu Salvador, sepas que tu não encontrarás felicidade nesse mundo, lo siento.
Además, lo más terrible te espera si tu seguir tu vida em gratitude al dador da vida. Sem Cristo, para mim, para nós outros, para qualquer um de nós outros, solo nos aguarda um futuro de eterna tristeza e perdição. Viva tu vida sem Cristo nesse mundo e tu passarás por angústia e aflição de espírito por toda a eternidade assim. Ven a Cristo e encontrarás alegria, felicidade, contentamento, satisfação ou mesmo. Que seamos gratos, hermanos. O propósito de nossa existência aqui na Terra é viver em constante agradecimento e temor de Deus, reconhecendo que nossos esforços por obter sabedoria, gratificação egoísta são vanos e insatisfatórios. A los creyentes que estão aqui hoje, me ouvem, que estão sofrendo, que não logram entender como é possível ser feliz em meio do dolor, sepa que a alegria cristiana coexiste com o sofrimento. Salomão em nenhum momento ignorou os sofrimentos que há neste mundo. A alegria cristiana vence o sofrimento. Nós outros hemos sido justificados por Jesus Cristo ante nosso Criador, e este deve ser nosso gozo. Nos gozamos porque Cristo é suficiente. Nos gozamos porque Cristo é nossa alegria. Nos gozamos porque sabemos que segura é a promessa que um dia habitaremos com nosso Deus e Ele mesmo enxugará toda lágrima de nossos olhos. Com esta alegria, com essa seguridade em nosso coração, podemos se desfrutar. Com graça, da sencillez da comida, da bebida, do trabalho, do tempo com a família, do tempo com os amigos, da comunhão com os irmãos, coisas que muitas vezes são vistas como rutinárias, banais, mas com a perspectiva correta, não estando limitados por la mirada debaixo do sol, com o temor do Senhor em nosso coração, com a certeza que hemos sido adoptados como filhos de Deus por meio de Jesus Cristo, as coisas sencillas desta vida cobram um novo sentido e são vistas como uma señal de la misericórdia de Deus por nós outros. Misericórdia que nova são cada manhã. Grande é sua fidelidade. Amém? Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, te damos as graças por o texto bíblico que hemos considerado nesta manhã. Te damos as graças, Deus, porque uma vez mais, Senhor, hablaste a nossos corações, ensinando-nos, Deus, que este mundo não pode generar verdadeira alegria em nossos corações para a nossa vida. Não pode generar verdadeiro sentido para nós outros. Que aprendamos, Deus, a ser gratos a Ti. Que aprendamos, Deus, a confiar em Ti e alegrar-nos, Deus, em todas as bendições que o Senhor nos concede ao diário. Não somos merecedores de nada, Senhor, de nada. E aún assim, o Senhor enviaste Tu Filho amado Jesus Cristo em favor de nós outros. Graças, Deus, graças. Ajuda-nos, Deus, a não ser ingratos, filhos ingratos. Perdona-nos, Deus, perdona-nos por viver muitas vezes uma vida que não agradece a Ti, que não é grato a Ti, Deus, que não reconhece que todo o que temos, Deus, é fruto de Tu graça, de Tu misericórdia por nós outros. Ajuda-nos, Deus, ajuda-nos. Que o Espírito Santo nos convença de nossos pecados, Senhor. Bendiga a vida de meus irmãos, que esta palavra pueda generar cambio em nossas vidas e frutifique para a Tua glória. Que nós podamos viver nessas vidas, trabalhando, estudando, pero sempre temendo ao Senhor. Que hagamos todas essas coisas, não para encontrar a felicidade, e a temos. Nossa felicidade é Jesus Cristo. Te damos as graças, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.